Existem dores que a gente carrega em silêncio por anos, até que um dia a coragem fala mais alto que o medo. Essa é a história que eu nunca pensei que teria força para contar. Meu nome é Ana Silva. Hoje eu tenho 86 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha só 27. Eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, sabe? Onde todo mundo se conhecia e as aparências importavam mais que a verdade. Antes de continuar, me diz de onde você está ouvindo esse relato. Aproveita e já se inscreve no canal e curte o vídeo, tá bom? Isso me deixa muito feliz. Eu cresci aprendendo que mulher tinha que ser discreta, obediente e, acima de tudo, a guardiã do lar. Me casei com 19 anos com o Ricardo, filho do dono da farmácia da cidade, um homem que todo mundo respeitava. Na época, achei que tinha tirado a sorte grande. Ele era bonito, trabalhador e me dava uma vida melhor do que a que eu tive na roça com meus pais. Nossa filha, a Júlia, nasceu 2 anos depois. Uma menina de olhos grandes e escuros, que nem os meus, e com uns cabelos cacheados que emolduravam um rostinho sempre sorridente. Desde pequena, ela era esperta e falante. Fascinada por histórias e pelo rádio que ficava na sala. Ela dançava quando tocava as músicas do Roberto Carlos e da Wanderleia, e eu sempre dizia que ela tinha música nas veias. O Ricardo não gostava muito dessa agitação toda. Dizia que menina tem que ser mais contida, mais quietinha. Mas eu defendia nossa filhinha como podia, sempre com aquele cuidado para não contrariar ele demais. A gente morava numa casa simples, mas bem cuidada, na rua principal da cidade. O Ricardo trabalhava na prefeitura, era o responsável pela contabilidade e todo mundo via ele como um homem correto, super dedicado. Eu cuidava da casa e fazia uns bordados por encomenda para ajudar na renda. Era uma vida simples, sabe? Mas estável. Pelo menos era o que parecia por fora. Foi em 1964, quando a Júlia tinha 8 anos, que eu comecei a notar as mudanças. Primeiro, foram coisas pequenas, tão sutis que eu quase não percebi. Ela, que sempre corria para a janela quando ouvia o barulho do carro do pai chegando, começou a ficar quieta, como se não quisesse ser notada. Nas noites em que o Ricardo chegava mais tarde do trabalho, ela ia dormir mais cedo, mesmo sem estar com sono. Eu me lembro bem do dia em que a ficha caiu de que algo estava muito errado. Era uma tarde de sábado. A gente estava na cozinha fazendo bolo de fubá, uma coisa que a Júlia sempre amou. Ela estava me ajudando a mexer a massa quando a gente ouviu o carro do Ricardo chegando. Num instante, eu vi o pânico nos olhos dela. As mãozinhas dela começaram a tremer e ela deixou cair a tigela que estava segurando. Quando o vidro se espatifou no chão, ela começou a chorar desesperadamente. Não pelo susto, mas por um medo que eu não entendia. Desculpa, mamãe, desculpa. O papai vai ficar bravo comigo. Ela soluçava enquanto tentava juntar os cacos com as mãos trêmulas. Eu afastei ela com cuidado, falando que estava tudo bem, que acidentes acontecem. Mas ela não parava de chorar. Quando o Ricardo entrou na cozinha e viu a cena, ele só olhou para Júlia com aqueles olhos frios, que eu já conhecia bem, e disse: "Vá para o seu quarto, Júlia. Sua mãe limpa essa bagunça." Ela obedeceu na hora, de cabeça baixa, sem falar uma palavra. Aquela não era a minha menina alegre, cheia de vida. Alguma coisa estava muito, mas muito errada. Nas semanas seguintes, eu fiquei mais atenta. A Júlia tinha mudado completamente. Ela, que sempre amou vestidos coloridos, agora só queria usar roupas largas e escuras. Parou de cantar enquanto brincava. Na escola, a professora me chamou para conversar, preocupada porque a Júlia, que sempre foi falante, agora mal abria a boca nas aulas e estava com dificuldade para se concentrar. À noite, comecei a perceber que ela tinha pesadelos horríveis. Acordava gritando, toda suada, mas quando eu ia até o quarto e perguntava o que ela tinha sonhado, ela dizia que não se lembrava. Algumas manhãs, eu encontrava o lençol molhado. Ela tinha voltado a fazer xixi na cama,
coisa que não acontecia desde os 4 anos. O comportamento do Ricardo também me deixava com uma pulga atrás da orelha. Ele, que sempre foi distante com a filha, agora parecia ter um interesse repentino em colocar ela para dormir. Você já rala demais, Ana. Deixa que eu cuido disso, ele dizia. No começo, eu até achei que era um sinal, que ele estava tentando ser um pai melhor. Mas sempre que ele ia no quarto da Júlia, ela ficava ainda mais quieta no dia seguinte. Uma tarde, enquanto eu lavava a roupa no tanque lá nos fundos, ouvi a Júlia conversando com a boneca de pano dela, a Belinha, que eu mesma tinha feito. Cheguei mais perto, em silêncio. E o que eu ouvi gelou o meu sangue. Não conta pra ninguém, Belinha. O papai disse que é o nosso segredinho. Ele disse que a mamãe vai ficar muito triste se souber. E que ninguém vai acreditar em mim, porque ele é importante na cidade. Eu fiquei paralisada, as mãos molhadas, tremendo. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu não queria acreditar no que minha mente estava começando a suspeitar. O Ricardo, meu marido, o pai da minha filha. Não, não podia ser. Gente respeitável como ele não fazia esse tipo de coisa. Devia ser algum engano, alguma confusão de criança. Mas as peças começaram a se encaixar. O medo repentino, a mudança de comportamento, os pesadelos, o jeito que ela se encolhia quando ele chegava perto. E também tinha os sinais físicos que eu tinha ignorado. As manchas roxas que às vezes apareciam nos bracinhos dela e que o Ricardo dizia que era porque ela tinha caído brincando. Os arranhões nas costas que ela jurava não lembrar como tinha feito. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada do lado do Ricardo, sentindo nojo e medo, questionando tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, sobre o homem com quem eu dividia a minha vida. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Precisava ter certeza. Comecei a observar mais de perto, a fazer perguntas indiretas para Júlia, a prestar atenção em cada detalhe. Uma vez, entrei sem querer no quarto dela quando o Ricardo estava lá, com a desculpa de levar umas roupas limpas. O olhar que ele me lançou foi de pura raiva. Aquilo me deixou ainda mais em alerta. Pedi para minha vizinha, a dona Cida, ficar de olho na nossa casa quando eu saía para fazer compras. Ela me contou que numa dessas vezes, viu o Ricardo chegar em casa mais cedo do trabalho, quando a Júlia estava sozinha. Achei estranho, Ana. Por que ele nunca volta do serviço àquela hora? Ela me disse. Em junho de 1964, numa sexta-feira que eu nunca vou esquecer, chovia forte e o céu estava escuro, mesmo sendo só 3 da tarde. Eu tinha dito para o Ricardo que ia visitar minha irmã doente na cidade vizinha e só voltaria no outro dia. Ele nem disfarçou o alívio. Eu peguei o ônibus, mas desci no ponto seguinte e voltei a pé, pela trilha dos fundos que dava a volta no bairro. A chuva encharcou meu vestido, meu cabelo, mas eu mal sentia o frio. Tinha algo mais importante. Entrei em silêncio pela porta dos fundos, aquela que rangia, mas que eu tinha lubrificado em segredo dias antes. A casa estava num silêncio profundo, tirando um som abafado que vinha do quarto da Júlia. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele ia me denunciar. Caminhei pelo corredor, com os pés descalços para não fazer barulho, prendendo a respiração no peito. A porta do quarto da Júlia estava entreaberta e eu podia ouvir a voz do Ricardo, baixa e ameaçadora. Você sabe que isso é o nosso segredo, não sabe? A mamãe ficaria muito triste se soubesse. Talvez até fosse embora e te deixasse sozinha comigo. Foi naquele momento, parada naquele corredor escuro, molhada pela chuva e tremendo. Não de frio, mas de um medo e uma fúria que eu nunca tinha sentido antes, que eu entendi. Eu precisava proteger minha filha, a qualquer custo. O que eu faria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Mas naquela hora, eu só conseguia pensar em uma coisa: salvar a Júlia. Parada naquele corredor escuro, com a chuva ainda escorrendo pelo meu cabelo e encharcando o piso de madeira, senti uma coisa dentro de mim quebrar e, ao mesmo tempo, ficar mais forte.
Um calor subiu pelo meu corpo, espantando o frio, enquanto minhas mãos se fechavam com tanta força que as unhas cortavam as palmas. Empurrei a porta com uma força que eu nem sabia que tinha. O rangido pareceu ecoar pela casa inteira. A cena que eu encontrei está gravada na minha memória como uma foto que nunca amarela. Ricardo sentado na beirada da cama da Júlia, a mão grande dele sobre a perna dela. Minha filha encolhida na cabeceira, os olhos arregalados de terror, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Por um segundo, todo mundo ficou paralisado. Ricardo foi o primeiro a reagir, levantando num pulo. O rosto dele se transformando daquela expressão de poder para a raiva de um homem que foi pego no flagra. Ana, que diabo você está fazendo aqui? Você não ia para a casa da sua irmã? A voz dele tentava soar indignada, mas tinha um tremor de medo. Eu não respondi. Meus olhos estavam fixos nos da Júlia, que me olhava com uma mistura de vergonha, alívio e súplica. Mãe, ela sussurrou, a voz fininha como um fio de seda. Foi o que bastou. Atravessei o quarto e me coloquei entre ela e o Ricardo. Saia daqui! Ordenei, minha voz irreconhecível até para mim. Saia do quarto da minha filha. Agora! Você enlouqueceu, mulher? Eu sou o pai dela. Tenho todo o direito de estar aqui. Pai? A palavra saiu da minha boca como veneno. Um pai protege, um pai ama, um pai não faz o que você está fazendo. Eu vi o medo nos olhos dele. Não de mim, mas do que eu sabia. Foi aí que ele mudou de tática. O rosto dele assumiu aquela expressão de superioridade que ele usava para me diminuir. Você está histérica, Ana. Não sabe o que está dizendo. Vai se acalmar. Tomar um calmante. Está assustando a menina com essa sua loucura. Eu percebi naquele momento todas as vezes que ele tinha me manipulado, me fazendo duvidar de mim mesma. Mas dessa vez era diferente. Tinha uma criança, a minha filha, que precisava de proteção. Júlia, falei sem tirar os olhos do Ricardo. Pega sua boneca, Belinha, e vai para a casa da dona Cida. Diz que a mamãe pediu para você ficar lá um pouquinho. Ela não vai a lugar nenhum. Ricardo avançou, mas eu me plantei firme no caminho dele. Vai sim, e você não vai tocar nela nunca mais. A Júlia deslizou da cama e pegou a boneca de pano. Os olhos arregalados de medo. O Ricardo fez menção de impedir, mas eu o empurrei com uma força que eu nem sabia de onde vinha. Ele cambaleou para trás, surpreso. E isso deu tempo para Júlia escapar pelo corredor. Ouvi a porta da frente bater e soube que ela estava a salvo, pelo menos por enquanto. Foi então que a fúria do Ricardo se voltou toda para mim. Você vai se arrepender disso, Ana. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou respeitado nessa cidade. Você não é nada. Foi como se um véu se rasgasse na minha frente. Eu vi claramente pela primeira vez quem era o homem com quem eu tinha me casado. Não era o marido respeitável, o funcionário exemplar. Era um monstro que se escondia atrás de uma fachada. Talvez não acreditem em mim, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Mas eu vou fazer com que descubram a verdade. O rosto dele se contorceu de ódio. Ele avançou e me agarrou pelos braços, os dedos cravando na minha carne como garras. Você não vai falar nada. Entendeu? Nada. Quem vai acreditar na palavra de uma dona de casa contra a minha? Eu conheço todo mundo nessa cidade. O prefeito, o delegado, o padre, todos me respeitam. Você é só uma mulherzinha. Enquanto ele cuspia aquelas palavras, algo mudou dentro de mim. O medo que eu sempre senti dele começou a sumir, trocado por uma determinação feroz. Não era mais só por mim, era pela Júlia. Você pode me machucar, Ricardo, pode tentar me calar, mas eu não vou permitir que você destrua nossa filha. Ele riu, um som frio, sem humor. Nossa filha? Você não sabe nem se ela é minha. Quem sabe o que você andava fazendo enquanto eu trabalhava? Aquilo era tão absurdo, tão claramente uma tentativa de me ferir, que eu quase ri. Em vez disso, encarei seus olhos e disse: A Júlia é minha filha, e eu vou protegê-la de você, custe o que custar.
O que aconteceu em seguida está gravado na minha memória em flashes confusos. Ricardo, vendo que as ameaças não funcionavam, perdeu o controle. Seus punhos se levantaram e eu senti o primeiro soco no meu rosto. A dor foi explosiva, seguida pelo gosto de sangue. Eu caí contra a penteadeira da Júlia, derrubando as poucas coisas que tinham ali. Uma escova, um espelhinho e uma tesoura que eu usava para cortar papel de boneca. Minha mão encontrou a tesoura quase por instinto. Quando Ricardo avançou de novo, eu a ergui, como um escudo. Eu não queria ferir, só me defender. Mas, na violência do ataque dele, a lâmina entrou no ombro dele. Ele uivou de dor e surpresa, cambaleando para trás. O sangue começou a manchar a camisa branca dele, se espalhando como uma flor vermelha. Por um momento, ele pareceu atordoado, como se não acreditasse que eu tinha me defendido. Eu aproveitei esse momento para correr. Saí do quarto, atravessei o corredor, a sala e saí de casa, correndo na chuva que agora caía mais forte. Não olhei para trás. Só pensava em chegar até a Júlia. Corri pela rua de lama até a casa da Dona Cida, os relâmpagos iluminando o meu caminho. Quando cheguei na porta dela, eu estava sem fôlego, tremendo, com o rosto inchado do soco, o vestido encharcado colado no corpo. Dona Cida abriu a porta e soltou um grito de horror ao me ver. Meu Deus do céu, Ana! O que aconteceu com você? Júlia? Foi tudo o que eu consegui dizer. Ela tá aqui? Sim, chegou agorinha. Tá lá dentro, assustada. Ana, pelo amor de Deus, me fala o que tá acontecendo. Eu entrei, as pernas mal me aguentando. A Júlia estava encolhida num canto da sala, abraçada na boneca. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Mamãe, seu rosto! Corri até ela e a abracei com força. Senti seu corpinho tremendo contra o meu e prometi a mim mesma que nada nem ninguém ia machucar ela de novo. Dona Cida trouxe uma toalha e começou a secar meu cabelo, falando palavras de conforto. Foi ela quem sugeriu chamar a polícia. Não, Cida, eu disse, sabendo muito bem como as coisas funcionavam na nossa cidade. A polícia daqui não vai fazer nada contra o Ricardo. Ele tem amigos em todo lugar. Então o que você vai fazer, Ana? Não pode voltar para aquela casa. Olhei para Júlia, que me olhava com olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança devia ver. Peguei a mãozinha dela e disse: A gente vai embora, filha. Vamos começar uma vida nova, longe daqui. Para onde, mamãe? Ela perguntou, a voz pequena e assustada. Para São Paulo. Eu respondi, pensando na minha prima Lúcia, que tinha se mudado para lá anos antes. É uma cidade grande. Lá a gente pode se esconder. Lá seu pai não vai nos encontrar. Foi a Dona Cida quem nos ajudou naquela noite. Emprestou roupas secas, nos deu comida e um lugar para dormir. E mais importante, guardou nosso segredo quando o Ricardo apareceu horas depois, com o ombro enfaixado, perguntando por nós. Não as vi, Ricardo. Ela mentiu na cara dura. Talvez tenham ido para a casa da irmã da Ana, como ela planejou. Enquanto isso, escondidas no quartinho dos fundos, eu e a Júlia ouvíamos a voz dele. Senti minha filha tremer ao som familiar. Abracei ela com mais força, sussurrando promessas de proteção. Naquela noite, deitada na cama improvisada na casa da Dona Cida, com a Júlia finalmente dormindo ao meu lado depois de horas de choro, eu encarei o teto e pensei no quanto nossas vidas tinham virado de cabeça para baixo em questão de horas. Tudo o que eu conhecia, meu casamento, minha casa, a segurança que eu achava que tinha, tudo tinha desmoronado. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia mais forte do que nunca. Na madrugada seguinte, antes do sol nascer, a Dona Cida nos levou até a rodoviária no seu velho Fusca azul. Com o dinheiro que ela nos emprestou, as economias de anos trabalhando como costureira, compramos 2 passagens para São Paulo. Enquanto esperávamos o ônibus, com apenas uma malinha contendo o pouco que a Dona Cida conseguiu pegar na nossa casa sem levantar suspeitas, a Júlia me perguntou uma coisa que partiu meu coração.
Mamãe, foi culpa minha? O que o papai fazia comigo? Foi porque eu fiz alguma coisa errada? Eu me ajoelhei para ficar na altura dela. Segurei seu rostinho entre minhas mãos e disse com toda a firmeza que consegui: Nunca, jamais pense isso, Júlia. Você não fez nada de errado. Foi ele quem fez uma coisa terrível. Uma coisa que nenhum pai deve fazer com a filha. E agora, a gente vai para um lugar onde ele nunca mais vai poder te machucar. O ônibus chegou, barulhento, soltando fumaça. Subimos os degraus, achamos nossos lugares. E quando o motor roncou e começamos a nos afastar da cidadezinha onde eu passei minha vida inteira, senti um misto de terror e libertação. Olhando pela janela, eu vi as casas familiares, a igreja onde me casei, a praça onde eu levava a Júlia para brincar. Tudo ficando para trás, diminuindo até sumir na curva da estrada. A Júlia dormiu com a cabeça no meu colo, exausta. Eu acariciei seus cabelos, observando seu rosto finalmente relaxado no sono, e fiz uma promessa silenciosa. A partir daquele dia, eu viveria só para protegê-la e para garantir que ela tivesse a chance de ser feliz de novo. O ônibus avançava pela estrada de terra, sacudindo a cada buraco, nos levando para um futuro incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. A verdade tinha vindo à tona. O pesadelo tinha sido exposto. E agora, a gente podia começar a curar nossas feridas. Eu ainda não sabia como seria nossa vida em São Paulo. Como eu ia sustentar a mim e a minha filha numa cidade tão grande e desconhecida. Mas eu sabia, com certeza absoluta, que qualquer dificuldade que a gente enfrentasse seria melhor do que a vida de medo e abuso que tínhamos deixado para trás. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, eu deixei algumas lágrimas escorrerem em silêncio. Não eram só lágrimas de tristeza pelo que perdemos, mas também de alívio pelo que escapamos e de determinação pelo que ainda íamos construir. A gente chegou em São Paulo numa tarde abafada de julho de 1964. A rodoviária do Tietê era um formigueiro de gente. Um barulho, uma fumaça, tão diferente da nossa cidadezinha pacata. A Júlia segurava minha mão com força, os olhos arregalados com aquele mundão novo. No bolso do vestido, eu guardava o endereço da minha prima Lúcia, rabiscado às pressas pela dona Cida, e as poucas notas de cruzeiros que sobraram da viagem. É muito grande, mamãe, sussurrou a Júlia, olhando para os prédios enormes. É sim, filha. E é por isso que vamos conseguir nos esconder aqui. Achar o endereço da Lúcia foi uma odisseia. A gente pegou um ônibus lotado, depois outro, seguindo as instruções confusas que os estranhos nos davam. Quando finalmente chegamos no bairro da Muca, já era quase noite. A casa da Lúcia ficava numa viela estreita, entre uma fábrica e uma padaria. O cheiro de pão fresco se misturava com o da fumaça. A Lúcia não me via há 8 anos, desde que ela mesma tinha fugido da nossa cidade para tentar a vida na capital. Quando ela abriu a porta e me viu ali, com o rosto ainda roxo dos socos e com uma criança assustada do meu lado, o espanto dela foi enorme. Ana! Meu Deus do céu! O que aconteceu com você? Eu não consegui responder. As palavras entalaram na garganta e, pela primeira vez desde a fuga, eu desabei a chorar. A Lúcia nos puxou para dentro, fechou a porta e me abraçou enquanto eu soluçava. A Júlia, confusa e assustada com meu descontrole, começou a chorar também. Naquela noite, depois que a Júlia dormiu num colchão improvisado na sala minúscula, eu contei tudo para minha prima. As palavras saíam com dificuldade, entre soluços. Ela ouviu em silêncio, o horror crescendo nos olhos dela. Eu sempre achei que tinha alguma coisa errada com o Ricardo. Ela disse por fim: lembro que quando você casou, ele te isolou da família. Mas isso, com a própria filha? A voz dela falhou. Eu devia ter percebido antes, murmurei, a culpa me corroendo. Que tipo de mãe não percebe que a filha está sendo? Eu não consegui terminar a frase. A Lúcia segurou minhas mãos com firmeza.
Não faz isso com você, Ana. Você agiu quando descobriu. Você salvou sua filha. É isso que importa agora. Nos dias que se seguiram, a gente tentou se adaptar. A Lúcia trabalhava numa fábrica de botões e conseguiu me indicar para uma vaga de faxineira lá. O salário era uma miséria, mas já era alguma coisa. A Júlia ficava com a vizinha, a dona Zezé, uma senhora baiana que cuidava de crianças para complementar a aposentadoria. As noites eram o pior momento. A Júlia tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, suada. Eu a abraçava e cantava cantigas de ninar até ela voltar a dormir. Às vezes, ela falava sobre o que o Ricardo tinha feito, em pedaços confusos e dolorosos que rasgavam a minha alma. Outras vezes, perguntava quando a gente ia voltar para casa. Aquela não é mais nossa casa, filha. Eu respondia. Nossa casa agora é aqui. Mas nem eu acreditava nisso. O apartamento da Lúcia, com as paredes descascadas e o banheiro compartilhado no corredor, não era um lar, era um refúgio. 3 semanas depois da nossa chegada, aconteceu o que eu mais temia. A gente voltava da padaria numa manhã de domingo. Um pão doce para Júlia, um luxo que a gente se permitia uma vez por semana. Foi quando eu vi um carro familiar estacionado na esquina. Meu coração gelou. Eu conhecia aquele Chevrolet verde. Eu sabia quem estava no volante. Júlia! Sussurrei, puxando ela para trás de uma banca de jornal. Lembra daquela brincadeira de esconde-esconde? Vamos brincar agora. Fica quietinha. Mas era tarde demais. O Ricardo já tinha nos visto. Ele saiu do carro e veio na nossa direção. O rosto com aquele sorriso que eu conhecia bem. Aquele sorriso público, de homem respeitável. Vestia seu terno de domingo. Tinha um curativo discreto no ombro. Ana! Ele chamou, com a voz falsamente cordial. Finalmente te encontrei. Eu estava tão preocupado. A Júlia se agarrou na minha saia, tremendo. O choro preso na garganta, silencioso, como ela tinha aprendido a fazer para não irritar o pai. Como você nos achou? Perguntei, dando um passo para trás. Tenho meus contatos, você sabe. Quando descobri que você tinha vindo para São Paulo, foi só questão de tempo. Ele se aproximou mais, baixando a voz. Você causou um escândalo na cidade, sabia? Todo mundo tá falando. A esposa do contador da prefeitura fugindo no meio da noite com a filha. O que você quer aqui, Ricardo? O sorriso dele vacilou. Vim buscar vocês duas, ué. Isso foi longe demais, Ana. Essa sua loucura tem que acabar. Nós não vamos voltar. Afirmei, a voz mais firme do que eu esperava. Nunca mais. O Ricardo olhou ao redor, vendo as pessoas passando. O rosto dele assumiu aquela expressão de pai preocupado que ele sabia fazer tão bem. Vamos conversar em particular, Ana. Pelo bem da Júlia. Não temos nada para conversar. Você sabe o que fez. E sabe por que a gente fugiu. O rosto dele endureceu. Cuidado com o que você diz, Ana. São acusações muito sérias. Quem vai acreditar em você? Uma mulher que abandonou o lar, traumatizou a própria filha com essa fuga maluca. E ainda me atacou com uma tesoura? Ele apontou para o curativo. Tenho testemunhas do seu comportamento estranho nas últimas semanas. O médico da cidade está disposto a atestar que você sofre de histeria. Senti o sangue gelar. O Ricardo tinha preparado o terreno, tinha criado uma história onde eu era a vilã desequilibrada. Eu conhecia bem aquela cidade, sabia como as fofocas se espalhavam. O que você quer, Ricardo? Quero minha família de volta. E tô disposto a perdoar tudo isso, essa confusão. Podemos recomeçar. Foi então que a Júlia, que até ali estava quieta, deu um passo à frente. O rostinho pálido dela estava tenso. Eu não quero voltar. Ela disse, a voz baixinha, mas firme. Não quero que você entre no meu quarto de novo, papai. O rosto do Ricardo se transformou. Por um segundo, eu vi o mesmo olhar de fúria daquela noite. As mãos dele se fecharam, e eu achei que ele ia nos atacar ali mesmo, na rua. Mas aí ele se lembrou de onde estava, e o rosto dele se suavizou de novo. Tá vendo o que você fez, Ana?
Colocou essas ideias horríveis na cabeça dela. Tá envenenando nossa filha contra mim. Não preciso colocar nada na cabeça dela, Ricardo. Ela sabe o que viveu. O que você fez com ela? Ele deu mais um passo na nossa direção. Uma veia pulsando na testa dele. Você não pode me impedir de ver minha filha. Eu tenho direitos. Foi quando eu ouvi uma voz familiar atrás de mim. Algum problema aqui? Era o Beto, marido da Lúcia. Um homem alto, forte, que trabalhava no porto. Ele tinha nos encontrado por acaso. Ricardo hesitou, medindo o Beto, que era bem maior que ele. Não, problema nenhum. Só tô tentando conversar com minha esposa e minha filha. O Beto olhou para mim, depois para Júlia agarrada na minha saia com os olhos arregalados, e de novo para o Ricardo. Não parece que elas querem conversar com você. Ricardo recuou um passo. Mas o olhar dele me dizia que aquilo não tinha acabado. Eu vou voltar, Ana, e da próxima vez eu trago a polícia comigo. O que você acha que vai acontecer quando eles descobrirem que você me atacou com uma tesoura e sequestrou nossa filha? Ele virou as costas e foi pro carro. Antes de entrar, lançou um último olhar para Júlia. Um olhar que me fez entender que ele não ia desistir. O Beto nos acompanhou até em casa. Ele tentava me acalmar, dizendo que o Ricardo não ia ter coragem de voltar. Mas eu sabia que ia. Eu sabia. Eu expliquei para Júlia o que a gente precisava fazer. Vamos ter que contar para algumas pessoas o que o papai fez com você, filha. Vai ser difícil, mas é o único jeito de impedir que ele nos leve de volta. Os olhinhos dela se encheram de lágrimas. Vão acreditar na gente, mamãe? A verdade é que eu não sabia. Em 1964, no Brasil, a palavra de uma mulher valia pouco, ainda mais contra um homem respeitado como Ricardo. A de uma criança, então, quase nada. Mas a gente tinha que tentar. Vamos fazer com que acreditem. Respondi por fim. A delegacia era um prédio cinzento, que dava medo. Lá dentro, homens de farda andavam de um lado para o outro com cara de poucos amigos. Senti a Júlia apertar minha mão. O cheiro de cigarro estava em todo lugar. O delegado que nos atendeu, um homem de bigode grosso e olheiras fundas, ouviu minha história sem mudar de expressão. Quando eu terminei, ele tossiu, desconfortável. Minha senhora, essas são acusações muito graves. A senhora tem provas do que está dizendo? Tenho testemunho da minha filha. Tenho os pesadelos dela, o medo nos olhos dela. Tenho as marcas no meu corpo de quando ele me agrediu ao ser descoberto. O delegado balançou a cabeça. Não é o suficiente. A gente precisa de provas concretas para acusar um homem de bem do que a senhora está acusando. E se ele vier com a polícia da nossa cidade? Ele ameaçou fazer isso. Disse que vai me acusar de sequestro e tentativa de assassinato. O homem suspirou, esfregando os olhos cansados. Se ele tiver uma ordem judicial, não há muito que possamos fazer. A lei está do lado dele. Ele é o pai da criança. A gente saiu da delegacia derrotada. A Júlia não entendia tudo, mas sentia meu desespero. Na volta, paramos num parquinho. Sentei num banco e puxei minha filha para o meu colo, abraçando ela com toda a minha força. O que a gente vai fazer agora, mamãe? Ela perguntou. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vamos ter que ir para mais longe, filha. Para um lugar onde seu pai nunca nos encontre. Naquela mesma tarde, com a ajuda da Lúcia e do Beto, começamos a planejar nossa fuga definitiva. Não só do Ricardo, mas de tudo. Um recomeço total, com nomes novos, nova história, nova vida. O Beto tinha um amigo que fazia documentos. Nem todos muito legais. Por um preço, ele podia nos dar novas identidades. A Lúcia raspou as economias dela para nos ajudar. Em 3 dias, eu não seria mais Ana Silva, esposa do Ricardo. Seria Marina Santos, viúva, se mudando para Porto Alegre com a filha Joana, para ficar perto de parentes que não existiam. Na véspera da partida, enquanto eu arrumava nossa malinha,
Encontrei a Júlia sentada na cama, olhando para a boneca Belinha. Vamos ter que deixar a Belinha para trás, mamãe? Ela perguntou, com os olhos tristes. Ela tem o nosso nome de verdade bordado nela. Meu coração apertou. Aquela boneca, feita por mim, era o último elo da Júlia com a vida de antes. Não, filha, respondi, sentando do lado dela. Vamos levar a Belinha. Eu vou tirar o bordado e fazer um novo. A Belinha vai mudar junto com a gente. Naquela noite, à luz de uma vela, eu desmanchei com cuidado o nome Júlia do vestidinho da boneca. Enquanto eu trabalhava, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não era só o nome da minha filha que eu estava tirando, mas toda a nossa história. Quando terminei, olhei para o espacinho vazio onde antes estava o nome. Amanhã, eu bordaria Joana. Um novo nome para uma nova vida. De madrugada, peguei o caderno onde eu tinha escrito tudo e fiz uma última anotação. Hoje deixamos de ser quem éramos. Peço perdão a Deus por essa mentira. Faço isso pela minha filha, para que ela possa crescer sem medo. Que um dia ela entenda e me perdoe. Ana Silva morre hoje. Marina Santos nasce amanhã. Que Deus nos guie. Fechei o caderno e o coloquei no fundo da mala. Na manhã seguinte, embarcamos no ônibus para Porto Alegre. Júlia, agora Joana, olhava pela janela São Paulo desaparecer. A boneca Belinha, agora sem nome, estava apertada no seu peito. Estamos indo para um lugar bom, mamãe? Sim, filha. Respondi. Um lugar onde a gente vai poder ser feliz de novo. Enquanto o ônibus avançava, eu pensei em tudo que deixávamos para trás. Não só o Ricardo e sua crueldade, mas nossa cidade, nossa família, nossos nomes, era um preço alto a pagar. Mas olhando para a Júlia, para o rostinho que aos poucos recuperava a inocência, eu sabia que valeria a pena. A estrada se estendia na nossa frente. A gente não sabia o que nos esperava, mas tínhamos uma certeza. Estávamos livres. E essa liberdade, conquistada com tanta dor, era a coisa mais preciosa que a gente tinha. Porto Alegre nos recebeu com uma garoa fina e um céu cinza em agosto de 1964. A cidade era maior do que eu esperava. A gente desembarcou na rodoviária e, com o dinheiro que a Lúcia tinha nos dado, pagamos uma pensão baratinha no centro. O quarto era pequeno, mas era nosso. E o mais importante, era longe do Ricardo. Nossa nova vida começou ali. Com meus documentos falsos, consegui um emprego como faxineira num hospital. O salário era baixo, mas dava para viver. Para Joana, a Júlia, encontrei uma escola pública ali perto. No primeiro dia de aula, ela me perguntou: "E se alguém perguntar do papai? Você diz que ele morreu quando você era pequena?" Eu respondi, odiando ter que ensinar lá a mentir. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Qualquer batida na porta me dava um calafrio. Mas aos poucos o medo foi diminuindo. Criamos uma rotina. Eu trabalhava, ela ia para a escola. Aos domingos a gente passeava pela cidade. Foi num desses passeios que conhecemos a Dona Elza, uma senhora que vendia doces caseiros numa pracinha. Ela deu um brigadeiro de presente para Joana, com um sorriso que aquecia o coração. Aquele gesto simples me fez chorar ali mesmo. Dona Elza nos convidou para um café, e a partir daquele dia, a gente passou a visitar, lá todo domingo. Ela nunca perguntou muito sobre nosso passado. Havia um respeito silencioso entre nós. Foi Dona Elza quem me deu uma ideia. "Você tem mãos boas, Marina", ela disse. "Podia aprender a fazer doces comigo. Tô ficando velha, preciso de ajuda." E assim, comecei a dividir meu tempo entre a faxina e a doceria. Aos poucos, aprendi todos os segredos dela, mas nem tudo era doce. O passado ainda nos assombrava. Joana tinha pesadelos. Eu mesma não conseguia ver um homem de terno cinza sem sentir um arrepio. E tinha o julgamento das pessoas. Uma mulher sozinha com uma filha era sempre alvo de fofoca. Na escola, as crianças eram cruéis com a Joana por ela não ter pai. Um dia,
Ela chegou em casa chorando. Disseram que eu não tenho pai porque você não presta, mamãe. Eu sequei suas lágrimas com o coração partido. Por que a gente tem que mentir, mamãe? Ela perguntou. Como explicar a uma criança de 8 anos que às vezes a verdade pode ser usada contra nós? Que contar a verdade poderia marcá-la para sempre? Porque às vezes, filha, a verdade é um luxo que a gente não pode ter, eu respondi. Alguns meses depois, uma assistente social apareceu na escola da Joana, fazendo perguntas. Meu coração gelou. Uma investigação poderia nos descobrir, mas a visita acabou sendo rápida. A mulher viu nossa casa simples, mas limpa e organizada, e pareceu satisfeita. A senhora está fazendo um bom trabalho, ela disse ao sair. Não é fácil criar uma filha sozinha. Aquelas palavras foram um alívio. Aos poucos, fomos encontrando pessoas boas em Porto Alegre. A dona Elza, a professora da Joana, o médico do hospital. Pessoas que não julgavam. Isso nos deu esperança. Em 1965, um ano depois da nossa chegada, a dona Elza me fez uma proposta incrível. Marina, estou me aposentando. Quero que você assuma a doceria. Eu fiquei em choque. Não tinha dinheiro para comprar. Quem falou em comprar? Ela sorriu. Você me paga uma porcentagem todo mês. Quando eu morrer, tudo será seu. Eu chorei de novo. Aquela era a nossa chance. Uma chance de independência, de construir algo nosso. Vocês são a família que eu nunca tive, disse Dona Elza. Família. A palavra ecoou no meu coração. Éramos uma família. Joana, eu e agora a Dona Elza. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, eu senti um alívio de verdade. A gente não estava mais só fugindo. Estávamos construindo algo novo. Não era a vida que eu tinha sonhado, mas era a nossa vida. Conquistada com lágrimas, coragem e muito trabalho. Assumir a doceria transformou nossas vidas. Eu trabalhava sem parar. E a Joana, agora com quase 10 anos, virou minha pequena ajudante. A tarefa preferida dela era decorar os brigadeiros. Os clientes a adoravam. Um dia essa doceria será sua, filha, eu dizia. O sorriso dela era meu maior pagamento. Em 1967, conseguimos comprar nosso próprio apartamentinho. Simples, mas nosso. Foi nesse mesmo ano que a Joana começou a fazer terapia com uma psicóloga discreta. As sessões ajudaram muito. Os pesadelos diminuíram e ela começou a fazer amigos. Aos poucos, ela foi recuperando a alegria que o Ricardo tinha roubado. Em casa, a gente conversava abertamente sobre o passado. Nunca dizíamos o nome dele. Era só ele. Você acha que ele ainda nos procura, mãe? Ela perguntou uma vez, já com 12 anos. Acredito que não, respondi, embora eu mesma ainda sentisse medo. Os anos passaram. A doceria prosperou. A Joana virou uma adolescente linda e estudiosa. Em 1972, aos 16 anos, ela passou no curso técnico de enfermagem. Por que enfermagem? Eu perguntei. Porque eu quero ajudar pessoas que sofreram, mãe. Como nós sofremos? Meu coração se encheu de um orgulho que quase doía. Em 1974, 10 anos depois da nossa fuga, recebemos uma carta. Era da Dona Cida, a vizinha que nos ajudou. Com as mãos tremendo, eu abri. Querida Ana, escrevo para contar que o Ricardo faleceu há 3 meses. Um ataque cardíaco. Foi enterrado com todas as honras de um homem respeitável. Ninguém aqui, além de mim, sabe a verdade. Achei que você deveria saber. Vocês estão livres. Com carinho, Cida. Livre. Eu li a palavra e senti um peso enorme sair das minhas costas. Não senti alegria, nem tristeza. Senti alívio. Um alívio profundo. Mostrei a carta para Joana. Ela leu em silêncio. Significa que podemos voltar? Usar nossos nomes de verdade? Ela perguntou. Você quer voltar? Perguntei. Ela pensou um pouco. Não, não tem nada lá para nós. Mas, às vezes, eu tenho medo de esquecer quem eu sou de verdade. De esquecer que um dia eu fui Júlia. Eu entendi.
Peguei o caderno velho onde tinha escrito nossa história e entreguei a ela. Isso é quem fomos. Guarde. Um dia, quando estiver pronta, você pode ler. 3 anos depois, em 1977, a Joana se formou e me surpreendeu de novo. Mãe, vou fazer faculdade de psicologia. Quero me especializar em trauma infantil. Ajudar crianças que passaram pelo que eu passei. O círculo estava se fechando. Da menina aterrorizada, nasceu uma mulher forte, determinada a transformar sua dor em cura para os outros. Era a nossa maior vitória contra ele. Em 1980, fomos a São Paulo visitar a Lúcia e o Beto. Foi uma reunião emocionante, cheia de lágrimas e risadas. Vocês salvaram nossas vidas, eu disse. Não, Ana, respondeu a Lúcia. Foi a sua coragem que salvou vocês. Em 1985, eu estava na primeira fila, assistindo à defesa do mestrado da Joana. O tema: Trauma e resiliência em crianças vítimas de abuso. Quando ela subiu ao palco, nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu. Naquele momento, eu soube, nós vencemos. Na dedicatória do trabalho dela, estava escrito: Para minha mãe, que me ensinou que a maior força está em sobreviver e a maior coragem em recomeçar. Hoje, aos 86 anos, eu olho para trás e vejo tudo. O Ricardo nos roubou muito, mas não conseguiu roubar nossa capacidade de amar e de reconstruir. A Joana, que hoje usa os 2 nomes, dirige um centro de apoio para mulheres e crianças. Ela tem 2 filhos lindos que me chamam de vovó. A boneca Belinha já gasta pelo tempo, descansa na prateleira do quarto da minha neta. No vestidinho ainda está o nome Joana, mas se você olhar de perto, ainda dá para ver as marquinhas de onde um outro nome esteve. Algumas cicatrizes nunca somem. Elas ficam para nos lembrar não só da dor, mas da cura. E é isso, mais do que tudo, que eu quero que você leve desta história. Não importa o quão escura seja a noite. Sempre existe um caminho, sempre existe esperança. Sempre existe a chance de transformar a pior dor na maior força. Eu sei, eu vivi isso. Se você se emocionou com a minha história de vida, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridas e queridos.